Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Eu, pastor Rodrigo Barreto, quero orar por você neste momento, trazer aqui uma mensagem, uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Você que tem enfrentado gigantes, batalhas, dias difíceis na sua vida. Mas não podemos perder a esperança. Devemos saber, meus irmãos, que é um Deus nos céus. Um Deus, meus irmãos, nos céus, que jamais perdeu uma peleja, jamais perdeu, meus irmãos, uma guerra. Conhecido como Senhor dos Exércitos. Esse, meus irmãos, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o poder, meus irmãos, de fazer todas as coisas. E se você crer, acreditar, este Deus, o Senhor, Ele vai te dar vitória nesta peleja, nesta batalha, que você porventura possa estar passando. No livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 32, a Bíblia fala, meus irmãos, a respeito de Davi. Davi, meus irmãos, um jovem que tinha uma experiência com Deus, experiência no secreto, experiência, meus irmãos, de um Deus que livrava, experiência, meus irmãos, de um Deus que guardava, que o cuidava, quando ele, meus irmãos, estava longe, diante dos olhos de todos. Mas havia, meus irmãos, um Deus poderoso, trabalhando em seu favor. E se você crer, você acreditar, você não desistir, o mesmo Deus que livrou Davi, isso mesmo, muitas vezes de ursos, de leões. E quando, meus irmãos, Davi se propôs lutar com um gigante, Davi já tinha uma experiência, já conhecia a Deus, dizendo: mesmo Deus que me livrou da boca do leão e do urso, ou dos leões e dos ursos, será o mesmo que vai me livrar e me ajudar nesta batalha com este filisteu. Aqui nesta passagem, meus irmãos, todo Israel estava, meus irmãos, curvado. O exército israelita, isso mesmo, que Saul liderava como rei, já estava, meus irmãos, curvado, isso mesmo. A opressão dos filisteus já estava curvado, a opressão dos filisteus. Os filisteus, meus irmãos, que estavam os ameaçando, os perseguindo, isso mesmo, dizendo: quem vai nos livrar? Quem poderá batalhar contra nós? Isso mesmo. E em meio a esta situação, Golias, um soldado, isso mesmo, do exército filisteu, um gigante, estava ali, meus irmãos, à frente da batalha. E todo o exército de Israel com medo, isso mesmo. Em um cenário, meus irmãos, de guerra, de afronta, onde, meus irmãos, quando eles olhavam para os seus inimigos, eles viam, meus irmãos, que eles não tinham capacidade. Isso mesmo. Quando eles olhavam para Golias, eles viam, meus irmãos, que não havia entre eles ninguém que pudesse vencer Golias, pelo tamanho, pela estatura, isso mesmo, pela história, isso mesmo, daquele guerreiro que era Golias. Mas Davi, meus irmãos, um jovem que não tinha histórico de batalhar em nenhuma guerra, que não tinha histórico, meus irmãos, de fazer parte do exército de Israel e de nem outro, quando ele viu aquela afronta, ele desafiou, meus irmãos, os inimigos, desafiou, meus irmãos, os filisteus e aquele gigante. Porque, meus irmãos, havia uma confiança, uma fé em Davi.
uma certeza de quem ele servia. E assim é a minha vida e a sua. Em meio a cenários de guerras, em meio a cenários de lutas, de pelejas, de aflições na nossa vida, nós devemos olhar, meus irmãos, para os céus. Isso mesmo. Nós não podemos aceitar, meus irmãos, servir a Deus, estar rendido a Deus, ao Senhor, ter uma aliança com Deus Todo-Poderoso pelo seu Filho Jesus Cristo e ficar à mercê, meus irmãos, à afronta, isso mesmo, do inimigo. De forma nenhuma. Os inimigos, eles têm que estar, meus irmãos, debaixo dos nossos pés. Isso mesmo. O diabo, ele tem que estar debaixo dos nossos pés. Esta, meus irmãos, é a palavra que Jesus, ele nos deu. Isso mesmo. Ninguém poderá nos resistir. E se você crer, você acreditar, o mesmo Deus que deu vitória a Israel pelo jovem que foi Davi, é o mesmo Deus que vai te dar vitória em meio a esta peleja. Você pode dizer e declarar: não é na força do meu braço, não é na minha capacidade, mas é na força do Senhor dos Exércitos, pela aliança que eu tenho pelo seu Filho Jesus Cristo, que eu vou vencer esta peleja, que eu não vou ser vencido nesta batalha que eu estou enfrentando. Seja, meus irmãos, um problema em casa, na família, de saúde. Seja, meus irmãos, uma aflição, uma opressão, perturbação, uma crise, isso mesmo, financeira, uma crise, meus irmãos, em qualquer área que seja. Se você olhar para os céus, estiver rendido, o Senhor, ele vai te socorrer. Isso mesmo, ele vai nos socorrer. E eu creio nesta palavra, eu creio que o Deus Todo-Poderoso, que jamais perdeu uma batalha, uma guerra, ele irá, meus irmãos, nos ajudar. Posso estar incluído, porque todos nós, meus irmãos, enfrentamos pelejas diárias, constantes, nas nossas vidas. Todos nós. Mas não podemos, meus irmãos, desistir em meio à opressão. Não podemos, meus irmãos, desistir em meio, meus irmãos, às aflições. Se nós servimos a um Deus poderoso, nós não devemos aceitar, meus irmãos, que não haja manifestação da parte de Deus. Não é questão de uma cobrança, é uma questão de fé. Isso mesmo. É uma questão de fé, de convicção, de saber que nós servimos a um Deus poderoso, um Deus misericordioso, um Deus, meus irmãos, que se alegra em ser buscado, adorado, um Deus que se alegra a um coração rendido, um Deus que se alegra a um povo que o busca, isso mesmo, que o clama. Quem disse que Deus não quer ser buscado, adorado, clamado? O Senhor, ele quer. Isso mesmo, o Senhor, ele quer. Não, meus irmãos, que ele precise da nossa busca para ele ser Deus. Mas ele estabeleceu isto entre a aliança, entre a sua criação e ele como Deus Todo-Poderoso. Porque nós somos a criação de Deus. Deus, ele nos fez, meus irmãos, para que nós possamos estar rendidos a ele, o adorando, o servindo. E se nós, meus irmãos, crer, acreditar, os filisteus não irão nos vencer. Os filisteus não irão, meus irmãos, prevalecer sobre as nossas vidas. Os filisteus, meus irmãos, tentaram parar Israel. Mas, meus irmãos, havia um jovem em Israel que conhecia o Deus Todo-Poderoso e não aceitava afronta de nada, nem de ninguém, isso mesmo, contra eles, como povo de Deus escolhido e um povo, meus irmãos, que servia a Deus. Isso mesmo. Nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, pelo seu Filho Jesus Cristo, nós não podemos aceitar isso mesmo,
que o diabo ele prevaleça sobre as nossas vidas. Nós não podemos aceitar isso mesmo, que a aflição, o problema, prevaleça e tome conta da nossa vida. Se há um Deus nos céus, e há, meus irmãos, um coração rendido a Ele, diga a manifestação do poder de Deus. E você não deve aceitar isso mesmo, não ver a manifestação do poder de Deus. Isso mesmo, porque o Senhor ele quer fazer. O Senhor, meus irmãos, ele estabeleceu isto. E se nós clamar, o buscar, como Elias, meus irmãos, clamou isso mesmo, em meio a um cenário caótico, em meio, meus irmãos, a uma grande seca que estava sobre a nação de Israel. Mas, meus irmãos, Elias clamou, não só foi uma vez, não só foi duas, a Bíblia diz que ele orou durante 7 vezes. E assim, meus irmãos, choveu, grande chuva. E é isso, meus irmãos, que nós devemos fazer. Nós devemos clamar, diga clamar dia e noite, porque há, meus irmãos, a manifestação, meus irmãos, e haverá a manifestação do poder de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família e em todos os seus caminhos. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Eu quero orar por você aí, que está enfrentando uma crise, uma batalha muito grande. Isso mesmo. Todos nós enfrentamos pelejas e batalhas muito grandes. Todos nós, isso mesmo. Todos nós, meus irmãos, enfrentamos batalhas e pelejas muito grandes. Isso mesmo. Mas se a gente, meus irmãos, crer, acreditar que há um Deus nos céus, diga, eu irei viver milagres. Eu irei viver a manifestação de Deus. Não tem, meus irmãos, isso mesmo. Eu sirvo a Deus e eu não vejo o poder de Deus. Eu sirvo a Deus e eu não vejo o agir de Deus. Eu não aceito isso mesmo. Eu sirvo a um Deus vivo, poderoso, isso mesmo. E Ele se alegra em ser buscado, se alegra em ser adorado e se alegra em socorrer o seu povo, isso mesmo. E operar maravilhas, libertar cativos, curar enfermos, abrir portas. Não que Ele, meus irmãos, precise mostrar, mas Ele estabeleceu isto. É um Deus eterno, misericordioso. Eu, isso mesmo, não aceito, na minha condição de pecador, mas, meus irmãos, na minha condição de servo, isso mesmo, de filho pela aliança do Filho de Deus que é Cristo, não vê, meus irmãos, a manifestação do seu poder. Você também não pode aceitar. Isso mesmo. Diga, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui rendido. Eu estou aqui prostrado a Ti. Pastor, isso tem um custo. Não importa. Se você está decidido, você verá o poder de Deus se manifestar. Se você estiver decidido, você verá o poder de Deus se manifestar na sua vida, na sua casa, portas sendo abertas, milagres acontecendo. Isso mesmo. Aleluia, aleluia. Davi, meus irmãos, ele não aceitou. Davi, ele não aceitou, meus irmãos, ver os filisteus ameaçar, oprimir o seu povo e ficar daquele jeito. Ele disse, eu sirvo um Deus poderoso. Quem é este filisteu? Isso mesmo. Eu sirvo a um Deus poderoso. Isso mesmo. E quem é este filisteu? Ou estes filisteus? Que são os problemas. Isso mesmo. É o inimigo das nossas almas. É o diabo. Isso. E trabalha com seus caídos todos os dias. Caídos. Isso mesmo. Mas se a gente, meus irmãos, crer, acreditar, Deus faz coisas maravilhosas, maravilhosas. Deus, Ele cura, Ele prospera, Ele restaura, Ele livra, Ele abre porta onde não tem, Ele dá a paz ao seu coração em meio ao cenário impossível que você possa estar vivendo.
Pois então creia e acredite. Isso mesmo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você neste momento. Pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Vamos perseverar em oração. Você que sempre nos acompanha, não pare de nos acompanhar aqui. A peleja, a luta é grande que enfrentamos. Mas estamos aqui, meus irmãos, rendidos para ajudar você. Diariamente eu tenho trazido aqui uma mensagem, estou em oração. Você pode estar nos acompanhando, você pode nos chamar aí pelos comentários. Isso mesmo, pastor, eu quero oração, eu quero fazer parte do seu grupo de oração. Vamos estar incluídos, meus irmãos, e rendidos a este propósito tão especial de oração, em nome de Jesus Cristo. E Deus vai fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Pois vamos orar em nome de Jesus Cristo. Ore comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui nos rendemos diante de Ti. Ó Deus eterno, maravilhoso. Tu és um Deus santo, poderoso, Senhor, que socorre o aflito e o necessitado. Não há gigante, não há filisteu, não há nada que possa resistir ao Teu poder. E aqui estamos, Senhor, na condição de servos, Pai. De servos, Pai, que necessita do Seu cuidado, que necessita da Sua manifestação do Seu poder. Pois opera milagres, maravilhas, Pai. Abre portas, cura o doente, leva a paz, o descanso para esta alma aflita, para esta mãe, este pai, essa pessoa, Senhor, que está aflita, Senhor, com dívidas, com problemas de saúde, problemas na sua casa, o seu coração está ansioso, a sua alma aflita, crises, pelejas constantes. Ó Deus poderoso, eterno, maravilhoso, socorre agora a tua igreja, socorre agora esta alma aflita, socorre agora o necessitado, o humilhado, Pai, o que está aflito, humilhado, o que precisa de um socorro. Ó Deus santo, eterno, eu quero ver pessoas agora sendo tocadas, curadas. Toca agora, Espírito Santo, na tua igreja. Opera milagres, maravilhas, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Seja tocado agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Seja agora tocado agora em nome de Jesus Cristo. Receba a cura, a saúde, a libertação. Milagre na sua vida. A paz reinando agora em seu coração. Receba agora portas abertas, o milagre, o perdão. A restauração agora sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Lábara canta, sube, canta, ele canta. Abre portas agora, Senhor. Opera maravilhas agora sobre esta casa, esta família, Senhor. Aqui nós nos rendemos diante de Ti, Senhor. Oh, Deus eterno, maravilhoso. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Toca agora sobre esta casa, esta família, Senhor. Restaura vidas, transforma agora em nome de Jesus Cristo. Diga, eu creio, eu acredito. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Seja abençoado agora em nome de Jesus Cristo. Diga, eu creio, eu acredito em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz agora em nome de Jesus Cristo. Eu amo a sua vida. Aleluia. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, participe aqui conosco diariamente, tá? E Deus vai te abençoar muito em nome de Jesus Cristo.